Nós vamos respirar bem profundamente. Nós vamos abrir os nossos corações e pedindo aos guardiões que adentram o nosso lar, fazendo toda a limpeza, retirando formas, pensamentos, sentimentos. Nós vamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio e com todos os espíritos que estudam junto conosco no Hospital Santa Cruz, formando essa corrente de amor, de luz e de esperança. Que possamos nessa tarde expandir os nossos sentimentos e termos a nossa expansão consciencial, para que tenhamos uma tarde de aprendizado com harmonia, com equilíbrio e com muita paz. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos mas estamos estudando. O problema é este, a maioria só estuda. Mas isso não é suficiente? Investigam os fundamentos da doutrina, que são profundos sem compreender como aplicá-los. Estamos saindo do período da difusão, do estudo filosófico para o estudo contextualizado, vencendo a etapa do que fazer e penetrando o período do que, como fazer. Quantos de vocês estão trazendo suas angústias e dramas interiores para serem luarizados pelo pensamento espírita nas reuniões desta casa? Eu só queria comentar o seguinte desse daí, que é a diferença, né? Estamos saindo do período da difusão, ou seja, difundir o espiritismo, do estudo filosófico para o estudo contextualizado, vencendo a etapa do que fazer e penetrando de como fazer. Na realidade, até o momento, todos os estudos que eram conduzidos eram no sentido da disseminação doutrinária, né? Por isso que a gente já vê, mais do que um livro, o pessoal falando da pureza doutrinária. É porque foi assim que todo mundo se instruiu, falando sobre a pureza doutrinária. Hoje, os estudos que a gente realiza é mais no sentido de se entender, ou seja, como fazer com que esse espiritismo germine dentro da gente de alguma forma, né? Que ele não seja somente palavra, Que não seja só filosofia, né? mas seja ações, né? E aí a gente faz lembrar lá a época que foi Tiago quando que falou, né, que a fé sem obra é uma fé morta. Okay. Né? E a obra, a gente acha que assim, vou trabalhar pelo outro. Não, é onde a gente volta a dizer, a nossa principal obra é conosco mesmo. Começar a aplicar as coisinhas que a gente está aprendendo, que está estudando, está lendo. Então, É isso aí. começar a aplicar isso aí, não é? Em nós. E aí depois o outro é consequência. Vocês sabem quais são as dores uns dos outros? Alguém sabe o nível de tormenta que enfrenta Ana para chegar a tomar atitude de agora? Via de regra, o espírita está enchendo a cabeça de conhecimento, pressupondo com isso que ama e está em ascensão espiritual. Só existe instrução real nos temas da doutrina, quando temos a capacidade de adequá-los à nossa realidade particular, recriando nossa vida prática. A isso chamamos contextualizar. Ingerir conhecimento sem digerir provoca uma terrível constipação cerebral. Cultura espiritual que não liberta é peso adicional que carregamos na alma. Então, não perde, tá? O que você vai falar. É por isso que, assim, se a gente for buscar um monte de obras, não só do Vanderlei, não, da Hermance, tem diversos. A Vera lê muito lá. O Klaus é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. É no sentido assim, muita cultura, muita filosofia. E o que que você faz com isso? Porque quando a gente tem muita cultura, muita filosofia, a gente cobra o outro. Porque a gente tem conhecimento. Então a gente sabe o que é certo. Mas e aí?
Aonde entra nós? Onde entram os nossos sentimentos? Não cobra só o outro. A gente se cobra quando tem muito conhecimento. E aí fica usando o chicotinho. Então, amor, eu concordo em termos. A gente se cobra quando a gente vai para a busca, quando a gente começa a despertar. Não, mas eu quero dizer o seguinte, a famosa reforma íntima que é difícil, né? Você não pode perder a paciência. Aí você perde, você sabe que perdeu a paciência e você se cobra porque você fez isso. Então, mas eu concordo com você que você perde a paciência, mas só vai notar Uhum. quem está tentando buscar alguma coisa, uma transformação. Não. A gente conhece muita gente que fala de reforma íntima, né? E está nessa situação, mas ela não busca a reforma íntima, porque a reforma íntima é para os outros. Mas quando faz errado, aquilo machuca a pessoa. Mas ela esconde dela mesma. É assim E que eu aí vejo. ela não consegue trabalhar. Não consegue trabalhar. Tá, não chega no ponto. Não, porque ainda está na filosofia, né? Vendo que precisa fazer determinada coisa, que não sei o quê, mas sempre a última palavra que fala mas é muito difícil. Entendeu? Para justificar ela não conseguir, porque não está trabalhando em si mesmo, né? Oi, Solange. Boa tarde. Eu já estou pensando como a Valéria também estava falando, que acontece isso, que quando a gente está nessa situação de que a gente se pega fazendo alguma coisa errada, aí a gente vem com o chicotinho, a gente se cobra. Então, assim, é o Sérgio. É o que o Sérgio falou. Eu não vejo isso. Eu me lembro da história do Marcondes, que o Marcondes tinha tudo que tinha de direito. Falava, mas não conseguia ver a parte dele. Então, assim, ele não se via ali, ele não precisava, porque ele achava que ele tinha todo o conhecimento e toda a Aquilo não era filosofia para do ele. mundo. Então, mas E ele não sofria. É isso que ele se sentia superior. Então, assim, quando ele chegou no plano espiritual, como ele era superior, ele não precisava de nada daquilo. É isso que eu quero dizer. Por que eu falo isso? Porque quando você cobra do outro, é o espelho, né? Mas ele não sabia. Mas Ele tá lá. achava que ele era superior. O que eu quero dizer é que tem pessoas que tá lá e ela não vai ver, porque ela não quer ver. Ela não despertou. E tem pessoas que tá lá, ela já se arrepende, já tá começando a dar, mas mesmo assim ainda fica, vai e não vai. Você entendeu? E tem aquela que tá caminhando. Entendi. É o meu ponto de vista, entendeu? Porque eu me lembrei lá do Lírios e me lembrei do Marcondes, porque me fez lembrar isso daqui. É o que está escrito aqui, né? Probleminhas. São probleminhas. Discussãozinhas. Né? As pessoas sabem que tem, mas elas não querem dar o braço a torcer. Não, porque se você der o braço a torcer... Significa que a filosofia, que as coisas acontecem só da boca. E ela é uma dirigente. A dirigente não pode fazer isso, porque a dirigente é a superior, né? Aonde? Não, isso é o no conhecimento no ponto de vista deles, né? Então, tá. Por que você acha que a Ana deixou a reunião? Porque ela não queria. Porque o doutor Inácio expôs todas as dificuldades dela. Fragilidades, né? E quando a cultura espiritual liberta? Quando encontramos a resposta para as angustiantes questões da alma no campo individual. Quando conseguimos penetrar nas raízes dos dramas que nos infelicitam, dos problemas que nos atormentam. Conseguimos compreender este parágrafo? É pesado no sentido, quando encontramos a resposta para angustiantes questões da alma no campo individual. São os nossos probleminhas, as nossas questõezinhas. Nossas lutinhas. As nossas. Mas para isso, começa pelo autoconhecimento, né? Por quê? Porque se a gente ficar na filosofia, é só filosofia. É só conhecimento. Eu tenho conhecimento, não estou dizendo que não tem.
Mas aí, o que que eu fiz com esse conhecimento? Eu transformei? Ah, Jesus fala do amor. O que que eu transformei em mim? O amor. Eu sou uma pessoa mais dócil? Comigo. Eu não estou falando com o outro. Comigo. Eu consigo perdoar com facilidade? Porque lá, eu tenho a filosofia do amor. Eu conheço o evangelho todinho. Eu conheço as parábolas, as bem-aventuranças. E aí? O que que eu fiz com isso? A gente não Tem que pode começar a esquecer. aplicar. Tem que começar a aplicar, tem que começar quando bater, ver o que está acontecendo, se autoanalisar, enfim, começar a trabalhar como se propõe a doutrina, não ficar passando reto. A gente tem tantas recaídas que, É, nossa, às Verdade. vezes a gente quer acha que já está aplicar, mas e as melhor, recaídas? vem um. A gente é fácil a gente ter amor com o outro, porque mesmo que por dentro a gente esteja ardendo em fogo, a gente faz aquela cara de santo e trata todo mundo bem. E parece que a gente está tendo amor. Mas com a gente, não adianta. A gente sabe o que está acontecendo conosco. Por mais que a gente tente fazer, se a gente não tiver o amor verdadeiro dentro do coração para nós mesmos, a gente vai continuar se cobrando e vai continuar ficando infeliz. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Posso falar? Pode. É como a Vera falou. E nas recaídas? Porque eu sei que nesse caminho vamos ter muitas recaídas. Eu me questiono muito. Então, Qual o valor? É o enxergar e repensar? É o ver que errou, agir diferente, Perdoar. perdoar? Posso falar de uma. Deixa eu falar, colocar da seguinte forma. A gente evolui. Não. Não, Entendeu que a gente Não. a gente não evolui, certo? graças Então, a Deus. não Ainda existe bem, né? recaída. Não existe recaída. Tá. O que existe é a gente achar que atingiu determinado patamar, mas não atingiu. E como a gente não atingiu, quando a gente percebe isso, a gente fala assim, é recaída. Não, eu não cheguei lá Não. ainda, né? é aprendizado. Porque, Escorregou, É. tá bom. porque aquilo que eu estava fazendo era controlar os meus ímpetos. Ah, No momento de pressão, esse controle sai do controle, né? Então, não existe recaída, né? O que existe é descobrir que eu ainda não cresci. Ah, não, é isso mesmo. É isso, porque como o Sérgio falou, não é fácil não, gente. Assim, Às ó, vezes você a não gente deu controla, às vezes a gente controla bem tudo que vem pela direita. Vamos pôr assim para ficar mais fácil. Tudo que vem pela direita a gente consegue controlar, mas de repente vem um turbilhão do lado esquerdo que pega a gente, que a gente fala, olha, o orgulho está me batendo, eu ainda sou orgulhosa, sou uma pessoa que acho que sou infalível. E aí? Mas então, é aí onde que eu falo. Vamos lá. Se a gente se autoconhece, a gente vai compreender o quê? Que a gente está evoluindo. Ah, eu vou ficar uma santa. Não, eu vou evoluir bem pouquinho, mas eu vou evoluir plenamente. Há 2 semanas atrás, eu já falei isso diversas vezes, quando o Tupã falou assim, gente, se vocês vão escolher um monte de coisa para fazerem nesta vida, vocês não vão conseguir. Não vamos fazer. Porque vocês não vão fazer nada direito. Vocês vão deixar tudo pela metade. Agora, se vocês pegarem, escolherem um propósito e trabalharem firmemente, vocês têm uma possibilidade de dar certo. Sendo sincero com vocês mesmos e trabalhando. Porque é trabalho, né? A gente está num momento de transição, numa terra de expiação e prova, então não vai dar. A gente vai passar pelos perrengues, né? E aí a gente cria uma ilusão. Quando a gente tem uma folga, né? A gente começa a respirar, a gente parece assim,
Consegui, melhorei. Posso Melhorei. passar para outro capítulo? Não, volta lá, porque tu andou na vírgula. Mas aí uma coisa que acontece com a gente que é muito boa. Um negócio que a gente chama de recaída, que demonstra pra gente que realmente A a gente gente está ainda não tentando. chegou lá. Não Vou conseguiu lá. chegar lá. Então Que a a gente está recaída, tentando. Se a gente tem recaída é porque a gente está tentando, senão não Também, tem também. recaída. então, mas a recaída é bom quando a gente olha ela como uma oportunidade de entender que aquilo que a gente fez ainda não foi o suficiente. Sim, tá Um certo. amor por nós. Oi, Glaucia, pode falar. Não, eu estava pensando que ainda não foi suficiente, né? Que você ainda tem muito É. chão. Tem muita chão, mas já Ou então, está tentando. ou então a gente atacou a coisa errada, né? É. Porque, ó, eu falo, todo mundo fala muito do orgulho. Vocês acham que a gente vai perder o orgulho? Não, mas podia baixar a bola, né? A gente pode reconhecer o que esse orgulho nos traz. A gente pode reconhecer, e assim, é uma conversa eu comigo mesmo. A gente pode reconhecer o que o ego me traz. E assim por diversas coisas. Mas é uma conversa individual. Porque quando a gente começa a apontar o do outro, primeiro a gente está apontando o nosso mesmo. Mas é aquela coisa, eu consigo ver muito bem o outro. Mas só que o outro é ele que vai responder. Estou falando de mim mesmo. Eu podia baixar a bola. Não, Lê, Pessoa não que estou diz dando que dá exemplo, eu estou muita querendo falar tristeza. assim. Eu falei assim, quando É eu eu falo mesmo. do orgulho, né? Todo mundo fala assim, eu vou perder o orgulho. Não vai, gente. Não vai. Vão passar essa encarnação inteira lustrando Ué, Ué, A falta Ué. de orgulho não é dos espíritos que habitam este planeta. É verdade. Porque é defesa. Mas aí você tem que saber dosar. E você pode se defender. Mas você não pode agredir. E é aí que aonde que eu falo? É uma conversa individual. Porque você se defender agredindo o outro, você também responde por isso. Quando a gente se agride, a gente, para defender, a gente se agride, a gente se machuca. O outro Também. nem sabe, talvez nem pense nisso. Mas a gente, às vezes, também se machuca, se agride. Por quê? Porque a Por gente está quê? tentando se encaixar. Se encaixar no ponto de vista da outra pessoa, numa sociedade, de um grupo. Aí a gente acaba se agredindo para poder pertencer. Esse pertencimento custa caro. Muito caro. E por que a gente precisa pertencer? Ainda não consegui entender isso. Por que a gente precisa se sentir pertencido em alguma coisa ou em algum lugar? aceitabilidade. Que a gente quer ser aceito. Baixa Isso. estima? Então, mas para a gente aceitar, ser aceito, a gente tem que aceitar. É. Se a gente não aceita, a gente também não vai ter. A probabilidade de a gente ser aceito vai ser pequena, não é verdade? Né? O caminho é de duas mãos, né? Via dupla. A gente tem que fazer um caminho, mas a gente tem um retorno. E aí o que a gente faz? A gente finge que aceita, finge que é diferente e fica se consumindo por causa disso, porque a gente não é daquele jeito. É verdade. E aí esse pertencimento não acontece. Por quê? Porque eu estou infeliz. E aí, se a gente falasse assim, por que eu estou infeliz? Isso é tão importante para mim, eu vou me transformar. Mas eu vou me transformar porque eu quero. Porque eu quero. Porque eu quero, porque isso vai me fazer bem. Não, eu estou aqui por quê? Porque eu vou ficar. Então, o orgulho está falando mais alto, não vai pertencer e vai continuar o sofrimento. Mas é tudo nossa escolha. E vamos continuar no orgulho, no ego. A gente só precisa ir se educando. Você vê, ó, é sempre
um círculo vicioso. Trabalham? Mas estamos também firmes no trabalho. Trabalham pensando no bem que terão para após a morte. No fundo, disputam lugares no céu, quiçá, aí mesmo, os cargos de destaque. Calixto enrubesceu. Quase perdeu o fio do diálogo. Acostumado a se defender, criando novas ideias, indagou de chofre. Doutor Inácio, o senhor exagera. Daquilo que fazemos nada presta? É isso que quer dizer? Tudo presta. Apenas precisa ficar melhor se quiser em paz. Algum de vocês está em paz apesar dessa trajetória repleta de estudo e trabalho? Vocês têm o sossego na alma? Não tem nada do que se arrepender? Estão isentos de culpa? Não lutam mais com as preocupações da rotina? Não sentem medo? Alguém nessa sala já se livrou do terrível vazio interior que chega inesperadamente, sem mandar notícias, levando-os à descrença, ao desânimo? Será que querem chegar aqui na vida espiritual no mesmo modo que milhares de outros? O Senhor nos confunde. Reorganizo os armários da vida mental acomodada. Eu já não sei mais o que dizer ou perguntar. Talvez eu possa começar a fazer as perguntas, disse o comunicante. Bom, pensando bem, tenho mais uma sim. Que será de Ana, doutor? Essa atitude, ela foi sincera, não acha? Mas deixar a reunião assim? Achei muito corajosa. Faria o mesmo no lugar dela. Ela já tem desafios demais para superar na vida e ainda parece Inácio Ferreira com suas manias. Por um momento, todos se calaram como se ninguém nada mais tivesse a dizer. Como se o assunto esgotasse, repentinamente, Cíntia timidamente indagou. Só gostaria de falar uma coisa. Você vê, ó. Coisa. Às vezes nós temos as artimanhas tão dentro do nosso inconsciente, vamos dizer, que aquele falou assim, e Ana, poderia deixar a reunião assim? Então, assim, se a gente for parar para pensar, ali já começa uma puxadinha de tapete. E aí, Verdade. O julgamento, né? o julgamento, quer dizer, então ela vai ser criticada, tal. E ele fala, Faria a mesma coisa. faria a mesma coisa. Cortou E quem não barato mesmo. faria? Qual de nós que não faríamos a mesma coisa? Não levantaríamos e sairíamos. Né? Verdade. Não faria, não. Tá bom. Eu não faria. Também não puxaria o tapete. Não, não puxaria tapete. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Porque assim é na sutileza. A puxada de tapete não é clara. Ela é Uma na cutucadinha, né? É. E aí, onde que a gente fala, ó, uma cutucadinha daqui, outra cutucadinha dali. O ambiente espírita vai para onde? Não é nem o ambiente espírita. Onde que vai a afinidade do grupo? O amor, o respeito. Vai embora, né? Porque a primeira cutucadinha tá tudo certo, a segunda mais ou menos, na terceira já não tá legal, né? Ou não. Ou não é assim que acontece. Vamos lá, Cíntia. Doutor Inácio, posso perguntar? Diga, Cíntia. O que é que eu responda diretamente? Imagina, né? Ele sabe tudo. Ela tinha que ter um monte de coisa a esconder, né? É apenas uma preocupação. O senhor já sabe o que é. Temos que trazer nossa vida real para o centro, minha filha. Devemos esconder relações para que não carreguemos culpa alguma na consciência. Ó, como ele já sabia o que era, né? Uhum. Sim. Ela deve Cíntia ter gelado, entendeu. né? Hã?
É, Deve ter gelado. deve ter se arrependido de ter cutucado a Deveria onça com a vara O curta. Inácio. Deveria ter ficado com a boca fechada, tá vendo? Porque assim eu não escutaria. Cíntia entendeu o recado e impressionou-se com a autenticidade mediúnica. Aí, na realidade, o que ele está falando aqui é o seguinte: a todo momento eles estão desconfiando do médium. Mas como que o médium podia saber Do caso dela. do caso dela caso com dela. o Com outro Calixto. lado? Do Sim. menino também, né? Então ele fala assim, bom, então é o espírito mesmo que está falando, né? Uhum. Foi confirmado. Ninguém na casa sabia absolutamente nada sobre seu romance com Calixto. Dona Modesta tinha os olhos atentos sobre a fala do Dr. Inácio. A certa altura, ela lhe endereçou mentalmente um pedido de mudar o rumo da conversa. Porque ia dar besteira. Ia É, dar besteira. A coisa não ia ficar legal, né? Preparem-se para um momento novo. Serei responsabilizado pelas lutas do grupo em função desta comunicação. Tenham siso, lucidez. É hora de separar joio e trigo. O único objetivo de nossa equipe é alertá-los para os perigos eminentes em função de suas lutas emocionais. Deverão aprender a tratar seus sentimentos. Nesse grupo, a mágoa, a prepotência e a baixa autoestima são doenças crônicas de difícil extirpação. No entanto, curáveis. Perfeitamente superáveis. Cerremos juntos os esforços no sentido de vencê-las em prol do futuro de experiências que vos espera. Fiquem em paz e aceitem o desafio de reconstruir a história de suas vidas espirituais. Recontar suas histórias íntimas e secretas. Tenho certeza Não, tenho que me que eu retirar. tenho que me retirar agora. Doutor Inácio, eu não sei o que dizer, manifestou Calixto emocionado. Mas eu sei o que dizer. Irene, falou o médico, dando novo rumo à conversa e chamando a mãe do rapaz com muito carinho. Sim, doutor Inácio. Quer dizer algo? Quero pedir perdão por duvidar e ser quem sou. Quer nos ajudar a consolidar um tempo novo? Se tiver ao meu alcance, creio que esteja muito mais precisando de ajuda, reconheço. Quando estiver com seu filho no hospital, relate-lhe tudo. Traga-o até mim. Como farei isso? Aqui no centro? E dirigindo-se a Calixto concluiu: estou inaugurando, em nome de Eurípides Barçanufo e de Jesus Cristo, a primeira reunião de tratamento para dirigentes, trabalhadores e seus afins aqui no Grupo X. Sei que falarão em resistências da diretoria, reuniões para consultar o grupo e outros impedimentos. O convite, entretanto, é um decreto do mais alto. É o caminho de salvação. E a saída para essa casa é transformar esse instante de testemunho em tempo mais promissor. Isso exigirá a ousadia de alguns. O momento do Cristo é esse: joio e trigo sendo separados. Façam sua escolha: o Cristo ou suas limitações e normas intocáveis. Agora me deem licença. Fiquem em paz. O médium saiu do transe e foi amparado com um desvelo. Graças à necessidade do momento, a comunicação foi inconsciente, permanecendo vestígios sutis do contato. Uma sensação desagradável prolongava-se sobre o campo psíquico do médium. Era a vibração de Ana. Logo, o médium indagou: onde está Ana? Depois te explico tudo, Antonino. Vamos finalizar a tarefa e descansar. Amanhã te ligo e falamos, disse Calixto instantaneamente. A reunião, que se prolongaria por mais 15 minutos, avançou ainda mais 1 hora. A equipe não sabia em que centrar os pensamentos difusos. A atitude de Ana, o incômodo com a mensagem da entidade, as revelações incontestáveis sobre o filho de Irene.
diversos servidores da tarefa foram convocados no plano espiritual para acompanharem todos no regresso aos lares. Aqui é legal de falar numa coisa, né? Uhum. Com tantos assuntos. Você imagina, né? Existe uma proteção, eles estão dentro de casa. Saindo, essa proteção já é menor. Entrando na casa, se é uma casa bagunçada, que nem todos são espíritas, aí pega. Aí começam esses comentários. Porque você começa, não precisa nem ser os comentários, começam os pensamentos, aí onde as coisas às vezes ou aumentam, ou diminuem, ou tomam um outro rumo, alguma coisa sempre tem. Então, eles precisam ter um cuidado Uma enorme. proteção gigantesca, né? É por isso que a gente fala, assim, ó, tudo bem, assim, eu e o Sérgio, a gente não quer ouvir que tá tudo bem. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas se não tiver bem, é a hora de ser resolvido, é no trabalho. É no encerramento de uma sala, no encerramento do acolhimento de amor. É ali que tem que ser resolvido. E depois de encerrado, está encerrado. Agora, se a gente vai e continua alimentando, aí são as brechas que a gente vai abrindo cada vez mais, tá? Falta muito para terminar? É bastante. Eu acho que a gente poderia parar aqui, então, tá? Acho que sim. Novamente, vários servidores do mal se postavam do lado de fora.